aparece no seu trabalho? Tipo, a importância dele. Ele é total. O figurativo, eu devo ter feito alguns desenhos abstratos na minha vida, por algum acaso, uma brincadeira em desenho. Isso pode ter saído alguns desenhos abstratos, mas se não, meu trabalho é 100% o trabalho que sai, assim, o trabalho que se apresenta, que é reproduzido, que eu ponho em exposição, 100% é figuração. Eu sigo concordei muito quando eu vi o Picasso, que falou que se você tira a figuração do trabalho, você perde o drama. Picasso teve toda uma parte do cubismo, né, lá trabalhando com Braque, no cubismo analítico, que ele saiu da figuração quase totalmente, mas não saiu total, né, ainda ficou um pezinho lá. Foi o máximo que ele foi. Mas ele mesmo reconheceu depois que se você tira a figura, você perde o drama. E drama é tudo que eu não quero perder no trabalho. Eu quero fazer drama. Drama, como você sabe, é uma palavra que no inglês ela está relacionada a teatro, né? Lá vocês chamam, vai fazer drama na universidade, vai fazer teatro. Então, o meu trabalho também tem essa relação teatral. Digo que minha pintura é teatral, ela é narrativa. Toda uma exposição que eu fiz, que chamou A Mecânica dos Animais Dramáticos, eu fiz um teatro, embora mudo, estático, porque eram esculturas, né, e pinturas, mas eram cenas de um teatro. Então, você vê, é onde eu procurava o que é dramaticidade, drama. Eu quero que tenha e narrativa. As duas coisas estão conectadas, drama e narrativa. Você pode ter uma narrativa que não seja dramática. O drama seria uma subdivisão da narrativa, né? Você tem várias narrativas, uma delas, você tem a comédia, por exemplo. Eu até tenho pingos de comédia também no meu trabalho. Outro dia encontrei o Renato Matos, que falou que o meu trabalho tinha um humor sério. Eu gostei dessa história, um paradoxo, um humor sério. Mas é isso, é um humor que você não cai na gargalhada, você, no máximo, levanta um pouquinho a boca, dá um leve sorriso. Então, é o drama que eu quero, essa coisa que está falando alguma coisa. Eu digo que a abstração é uma coisa muda. As pessoas não entendem, ficam até meio chocadas quando eu digo isso, mas para mim é muito claro. A abstração, ela não fala, ela é muda. Ela se abstém de falar, enquanto a figuração é uma tagarela, ela está falando o tempo inteiro. É um blá blá, você vai ver que eu falo muito, eu sou tagarela também, como o meu trabalho. Ele tende a falar muito, e nisso também fala muita coisa equivocada, talvez, por esse excesso de verborragia, mas a tendência é falar coisas que viu no mundo, que refletiu. Então, ele quer passar essas observações do mundo, por isso a necessidade da figura, porque ela é a única que é capaz de falar alguma coisa. O desenho, o objeto e a pintura, eles são 3 ramos, galhos de uma árvore que estariam separadas, né? Um galho aqui, o galho de lá, na ponta dos galhos não tem, vamos dizer, uma ligação. A única ligação está aqui, que sai da mesma pessoa e é alimentado pela mesma raiz. Mas eles se separam e quase ficam meio distantes. Mas também no desenho a figuração é total, também na escultura e no objeto a figuração é total. Então, a variação é que eu raramente, quando eu estou fazendo o desenho, eu tenho alguma ideia na cabeça. Eu vou para a mesa do desenho como uma tábula rasa, eu não tenho ideia nenhuma. A coisa acontece no ato, ela é totalmente espontânea e do momento que está saindo ali. A pintura já não tem isso. Toda a pintura que eu faço, se for na linha também, a pintura também tem umas variações. É um galho que também se bifurca, trifurca. Mas dentro da pintura, um dos galhos principais, que é o que eu chamo o galho das pinturas analógicas, alegóricas, desculpe aí, saiu o termo errado aqui, alegóricas,
eu só faço a partir de uma imagem que eu tive previamente, algum tempo antes. Então, enquanto o desenho é a pura improvisação do ato, do momento, e de uma maneira mais lúdica, a pintura desse ramo alegórico, ela é parte de uma imagem que eu tive, uma imagem mental, e que eu vou produzi-la. Então eu vou precisar fazer desenho, tirar uma foto, pesquisar a forma de uma árvore, pesquisar a forma de um animal, de um caminhão. Eu vou procurar alguma imagem para me dar os dados. Então é toda construída, ter feito esboços são feitos, não é assim, coisas são mudadas, enquanto no desenho a coisa sai de uma maneira, de um jato, vamos dizer assim. Tem outras áreas, tem outros tipos de trabalho que eu construo de outra forma também. Eu posso continuar, eu só fiz a diferença entre o desenho e a pintura de concepção alegórica, que eu chamo, né? Agora eu tenho também uma pintura que é mais experimental, que eu chamo de experimental, que eu parto, por exemplo, de manchas, de objetos, coisas que eu encontro também, uma madeira de uma determinada maneira, que me leva a fazer um trabalho ali. Eu também não... Tem uma parte da pintura e do objeto que é como se fosse o desenho, só que é em óleo, em madeira, em tela, mas leva o espírito do desenho, o espírito no sentido, aquela coisa da brincadeira, da lucididade, do acaso, que é um dos componentes. O acaso é o meu parceiro, é o meu assistente invisível aqui, ele está sempre aqui me ajudando, o senhor do acaso. E eu trabalho diretamente com ele quando eu estou fazendo esse tipo de trabalho, né? Ele é meu, mais do que assistente, é meu partner, vamos dizer assim, né? E na escultura também, aí a escultura tem uma coisa meio misturada. Eu tenho umas imagens e eu vou construir, porque com escultura você não pode ser tão improvisador. A escultura tem que ficar em pé. Então, ela precisa que eu faça algum desenho, algum estudo para que eu saiba como fazer. Ela é mais complexa. Tem uma carga menor de acaso na escultura. Tem também, mas é bem menor, já que ela tem que ficar em pé, é grande, ela não pode quebrar, então tem todo um complexo de resistência dos materiais que eu preciso respeitar, saber planejar para que ela não desabe. Nos dois tem a coisa escrita, né? Sim, exatamente. Isso é uma tradição que vem da tradição da pintura, né? Isso tem nomes na história da arte, essas tarjas, né? Tem outro também que a tarja sai da boca, aquele ali. Em várias pinturas eu sinto a necessidade que o observador tem de um certo direcionamento, um certo guia para dizer do que eu estou falando. E o título, que eu acho importantíssimo também, o título para mim é uma outra linha que eu tenho que exercitar a criatividade, o pensamento. E que o título é uma coisa, é uma chave que ele pode abrir o quadro, mas ele pode fechar também. Então, certos títulos acabam fechando o quadro. Você põe um título e determina que é aquilo, o observador se vê, então é isso que ele quis dizer, e vai diminuir a sua possibilidade de interpretação. Então, às vezes eu quero que diminua, não vá para outros lugares, mas eu também quero que não só diminuir, mas também direcionar. É mais para cá do que para lá, né? Eu não quero, por exemplo, se eu vou fazer um trabalho que eu penso que aquilo é uma questão de batalha, de guerra, de ódio, que ele pense ali em paz e amor. Vai ser eu não acho que o quadro seja aberto para todas as possibilidades possíveis e imaginárias. Não. Se eu estou fazendo uma coisa que é séria, eu não quero que seja visto como uma brincadeira. Se alguém vê como uma brincadeira, eu errei. É culpa minha, né? Se um teatrólogo vai fazer uma tragédia, ele não quer que todo mundo, quando os atores começam a falar e todo mundo ele vai achar, não é isso, ele vai ficar, não, ou eu não passei direito ou vocês não estão entendendo nada. Então, o título é um direcionamento, e ele abre, mas ele fecha, ele faz um jogo, ele direciona a posição para onde vê, porque eu acho que a interpretação do trabalho
é muito importante, é muito importante. Eu não sou dessa linha de, como alguns amigos meus têm, pode achar o que quiser do meu trabalho. Comigo não pode achar qualquer coisa. Eu quero que ele, às vezes até ele possa me abrir coisas. Eu adoro, isso acontece muito quando um observador sagaz, arguto, vê coisas que eu mesmo não vi no trabalho, por um lado de que está abrindo e aprofundando. Agora tem certas interpretações que são equivocadas, e aí eu acho que o erro é um pouco do observador, um pouquinho, não vou dizer, e um pouco meu também, houve um ruído na comunicação. Eu acho que a pintura é para falar alguma coisa que ela deve ser entendida dentro de um, que eu chamo de campo de pertinência, tá? Uma região, uma constelação, não total, absoluta, não, mas uma região que tem uma, né, é balizado, tem um começo, tem um fim, tem uma área que pode transitar, em que tudo aqui tem pertinência, tem relevância. Certas coisas e certas interpretações caem fora desse campo de relevante, ou seja, de relevância, então são irrelevantes, são interpretações impertinentes, que não tem pertinência ao que eu estou querendo falar. Então, o título, ele está dentro desse, balizando, ajudando aqui, quando eu sinto essa necessidade muito grande de que tenha o título lá, né? Inclusive dizendo que meu trabalho é uma narrativa, tem título, o título é uma forma de, né, linguagem, de fala, que a minha pintura, ela é uma fala, ela é um texto quase verbal. As pessoas estão performando como se fosse verbo, predicação, a tríade da semântica, verbo, substantivo e predicado, é isso? Eu não lembro. Que me falhou. Então ele tem um pouco isso, eu tenho uma ação, o verbo é ação, então sempre tem uma ação, tem pessoas, tem coisas, são substantivos, são pessoas fazendo alguma coisa em algum lugar durante algum certo tempo. Então é uma ação e isso significa algo, isso quer dizer alguma coisa. Então se alguém faz assim, ele está dizendo, é um gesto, sei lá, de violência, ou de carinho, ou de incompreensão, ou de absurdo, alguma coisa que seja. O gesto significa, é uma frase, e o título está aí nessa, aumentando, diminuindo aí as falas que existem. A literatura é um combustível muito grande. Eu leio bastante, eu gosto muito de literatura, de romances, né, e contos. Tenho muito apreço pela literatura, estou sempre lendo pelo menos alguns livros, não um só. Eu fico lendo, às vezes, 5 livros em vários lugares da casa. E já tive algumas ideias de pintura a partir de livro, né? Ela funciona como eu disse, um combustível. Ele é uma fonte constante de ideias e que são aquelas ideias que eu encontro lá que têm a ver com o meu universo, obviamente, né? Eu não pego emprestado assim, eu pego aquilo que eu acho que eu tenho uma ligação, está dentro do meu universo de preocupações, né? Então, ele já me deu ideia. Agora, a maior fonte, eu vou falar, talvez você não tenha essa pergunta aí, mas como fonte de ideias mesmo, sempre foi, agora em menos e menor quantidade. Agora, eu sempre tive muita imagem mental. O que é imagem mental? Imagem mental é você... imagem mental do tipo visual, é quando você vê alguma coisa. E, geralmente eu via no estado hipnagógico, é quando eu estava entre o sono e a vigília, e você não está dormindo, mas também não está acordado, ou está dormindo e está acordado ao mesmo tempo. É típico quando a gente sente aquela sensação de queda, às vezes você tem, então ali é um estado típico hipnagógico. Algumas vezes acontecem imagens associadas a essa queda, ou essa queda também não é extremamente necessário. Você pode estar nesse estado hipnagógico sem ter essa queda. E em algumas pessoas, 60% da população, experienciam esse fenômeno subjetivo
que é uma imagem que lhe aparece, ou várias, ou uma sequência de imagens também. Outras pessoas escutam música, ou outras escutam pequenas falas, ou sons, ou nomes. Ela acontece geralmente nesses dois sensos, auditivo e visual. Auditivo eu nunca tive, apenas no tipo visual. E muitas dessas imagens eu considero muito interessante, muito que tem inteligência. Algumas outras eu considero imagens que eu digo que são burras, são apenas bonitas, como fogos de artifícios, moluscos do mar, eu vejo coisas assim. Só que qual é o significado de um fogo de artifício? Meio banal, um carrossel rodando, não tem muito significado, mas outras eu falo, essa imagem tem significação interna, alguma coisa ela significa, ela tem uma inteligência, ela tem uma fala inteligente, e aí ela vai passar por um teste de durabilidade, um teste de relevância. Se eu esquecer essa imagem, é porque ela não era tão importante assim. Se ficar na minha memória durante meses, até anos, então é uma imagem relevante, ela tem permanência na minha cabeça, ela ficou, eu às vezes não anoto nada. Eu quero que a minha memória seja esse júri de seleção, vamos dizer assim, da qualidade, da relevância dessa imagem. Então, às vezes, eu anoto só para ver quantas imagens eu já tenho, que eu tenho que ir ticando, porque eu tenho, por exemplo, aproximadamente 60 imagens que eu tenho que fazer. E, às vezes, vai aumentando, entra imagens que foram novas, aí eu furo a fila e eu tenho que ter uma lista ali para eu também não me perder, ver o que eu já fiz, ir ticando, ver quantas eu tenho, enfim. Mas são essas imagens que antigamente eu tinha bastante e que hoje em dia eu já não tenho tanta dessas imagens. Essas imagens diminuíram, essa experienciação de imagens, e agora eu um pouco, às vezes tem imagem, mas às vezes eu construo, porque eu meio que aprendi como que essas imagens são processadas internamente. Eu aprendi o processamento interno e o mecanismo de formação da imagem. Então, hoje em dia, eu crio essas imagens, são imagens que eu chamo de construídas, inventadas, eu não experienciei mesmo, não são menos puras, vamos dizer assim. As outras vieram como um jato, e outras são atualmente construídas a partir do mesmo mecanismo, eu acho. Só que um foi totalmente não consciente, o outro foi mais consciente. Mas tem a mesma raiz, o mesmo processamento. Pois é, nesse caso eu me considero mais um outsider do que um professor, um artista contemporâneo. Quando eu encontro com artistas em residências e outros lugares, eles fazem essa questão que é hoje crucial. Eu não vejo qual é a questão do seu trabalho. Meu trabalho não tem uma questão só, que geralmente as pessoas têm a questão da transitoriedade, a questão do gênero, a questão da fronteira, e ficam fazendo trabalhos variar até de formas bem diferentes, em vídeo, em instalação, em escultura, em desenho, mas sobre aquela mesma questão. Então eles fazem trabalhos que quase não têm uma relação formal entre si, mas a questão se mantém lá, aquela questão central dele. O meu trabalho é o oposto, eu só trabalho, por exemplo, em pintura, desenho, escultura, objeto, é só isso, eu não faço vídeo, eu não faço instalação no sentido, eu faço instalação de escultura mas não é uma instalação naquele sentido. E eu tenho cada pintura é uma questão diferente, cada pintura, cada coisa tem uma historinha lá dentro, uma pequena narrativa, e que não obedece a nenhuma questão teórica aí dessas que estão flutuando aí no universo da arte contemporânea. São questões psicológicas, principalmente, e políticas, que eu vejo que tem política no meu trabalho. Eu estou fazendo agora, ali você está em construção, mas você pode ver ali que é uma árvore, que eu chamo árvore, em vez de ser árvore genealógica, é uma árvore
tanatológica, é uma árvore em que reis estão sendo enforcados. É uma árvore que está carregada de reis, está bem no começo isso aí, tá? Então, consertando aí. Então, é uma árvore que tem reis enforcados. Então, em vez de ser uma árvore que gera, que é genealógica, que é gerativa, é uma árvore da morte, e a morte da realeza. Obviamente, eu claramente sou um republicano, e ligado a essas questões republicanas. Então, essa aqui é uma árvore em que a realeza está sendo morta, né? Então, é uma questão política, é um posicionamento político. Eu acho que as pessoas que seriam especiais não deveriam, ou se deram-se o direito de serem especiais, deveriam sofrer esse tipo de coisa. É uma posição política, quase posição quase da Revolução Francesa, que, em vez de enforcar, eles deceparam, né? A época do terror, enfim. Então, esse, por acaso, é que está na minha frente, eu posso dizer que essa é a historinha que circula ali. Aí tem outro, cada trabalho tem uma coisa. Então, eu não obedeço a uma teoria ou algumas palavras-chave, né? Como se acontece hoje na contemporaneidade. Eu me considero um artista mais outsider, no sentido de que eu sou levado pela minha cabeça, o que vai jorrando na minha cabeça, em vez de obedecer. Eu jamais vou fazer um trabalho em que eu vou ilustrar algum conceito do Bachelard. Isso está completamente fora da minha preocupação. Eu jamais vou ler um Guattari, um Deleuze e falar que passagem linda, e esse conceito é muito interessante, eu vou fabricar aqui um objeto ou uma coisa que reproduz ou ilustra essa passagem desse filósofo. Eu não. Eu construo a minha filosofia, eu escrevo a minha própria Bíblia, na qual eu vou ilustrar a minha Bíblia, a minha filosofia. Jamais vou... No máximo, uma literatura que pode me, como um combustível, acionar alguma coisa ou bater com minhas preocupações, mas eu pegar ali aquela coisa estranha e pegar para mim, não. Tem que nascer dentro da minha preocupação, que ela é psicológica e política, basicamente. Eu tenho muita obsessão pelo funcionamento da mente, como é que a mente trabalha, qual é o mecanismo da minha... Como que a cultura humana influencia essa mente, como que ela já nasce com certas taras e certas predisposições, e como que ela se relaciona com o mundo, como é que a política está entrando nessa psique, como que a política é construída a partir da psique. Por exemplo, o brasileiro hoje entrou isso é claramente um problema psicológico que aconteceu no Brasil. Aconteceu uma doença coletiva. Aconteceu uma doença coletiva no Brasil em mais da metade da população, né? Mais da metade, 60%, vamos dizer assim. É uma doença coletiva que aconteceu, não tem outra. E isso precisa ser curado. E eu acho que a arte tem que tentar... E nisso eu acho que o posicionamento político do artista é muito sério, que ele tem que auxiliar isso de alguma forma, ele tem que clarear as pessoas, ele tem que ter uma capacidade iluminadora das trevas em que nós entramos aqui. Como que a gente pode fazer isso? Não sei, pelo trabalho, né? Então tem trabalho que às vezes são muito ligado a questões muito umbilicais e muito etéreas, vamos dizer assim, e que são praticamente inúteis para uma sociedade. Eu vejo que o meu trabalho tende a querer entrar nessa discussão do mundo e falar coisas, olha, acordem para isso, acordem para aquilo. Eu não quero ter uma posição, não tenho nada a ver com isso. Por exemplo, o meu trabalho jamais iria para dentro de um escritório de advocacia ou de um juiz. Já pensou certos juízes aí do Brasil, ou quase todos eles, com um trabalho meu atrás, ele ia olhar e ele ia ficar, nossa, esse troço está me incomodando, porque o meu trabalho está sussurrando coisas o tempo inteiro, está falando coisas, e coisas que vão, provavelmente ele
Entendeu? Então, meu trabalho não é decorativo, ele não pode estar numa sala de estar de um grande burguês, porque ele está falando, ô seu burguês aí, você é isso, você é aquilo. Então, se o meu trabalho, depois de todo esse tempo, ele servir apenas como uma decoração de uma sala burguesa, eu prefiro dar um tiro na minha cabeça, sinceramente, eu prefiro, porque eu não quero compactuar com essa situação, eu quero ficar cutucando as pessoas, e isso, quem é que vai comprar um trabalho para ficar sendo cutucado, sendo levando alfinetada? Não, ninguém quer, então se prefere trabalhos mansos. O meu trabalho não é manso, meu trabalho é agressivo, meu trabalho ele tem sangue no olho, eu tenho a faca na boca, ele quer falar, ele não quer ficar quieto. E outros trabalhos não, são bonitinhos, ai que lindo, geralmente as pessoas falam que lindo para um trabalho. Muitas pessoas acham que essa é a melhor elogio para o trabalho. A pessoa fala que lindo para o meu trabalho, eu fico, ai que vontade de dar um murro. Eu não quero que seja lindo, eu quero que ele cite reflexões. Ah, seu trabalho é reflexivo, ele está falando disso, daquilo. Ah, beleza, você entendeu. Agora, que lindo, não, vá para lá, que eu não quero escutar essa palavra lindo. Lindo, eu acho que são as árvores, as flores, tá? A paisagem, a montanha, bichos, os felinos são lindos, etc, etc. Agora, um trabalho de arte, ele tem que falar, tem que fabular, ele tem que criar situações, ele tem que incomodar, ele tem que abrir o horizonte do ser humano. É lindo, lindo, eu olho para uma flor, acho lindo, e um artista jamais será capaz de suplantar a natureza em questão de beleza, nunca, porque a natureza é muito mais bela do que o homem. Quem que vai, entendeu? Qualquer montanha pintada pelo Cézanne nunca vai chegar a ser aquela montanha lá. Então, eu acho que a natureza já é bela demais para a gente ficar tentando se comparar em beleza com a natureza. Ela é superior a isso. Então, o meu trabalho não quer receber esse tipo de elogio. Que lindo, que bonito. Isso aí, para mim, não diz nada. É quase ofensivo até para mim. Não fale isso.